Muito bom dia, bom fim de semana, e porque é sexta-feira, é dia de Visto de Fora na Renascença. Bom, como sempre, vamos saber o que é que os nossos correspondentes, há muitos anos a viver em Portugal, Olivier Bonamici e Begonha Nigues, pensam sobre os assuntos que marcaram esta semana, numa conversa sempre bem moderada pelo Miguel Coelho. Amigos, bom dia. Olá, cá estamos. Bom dia Paulino, bom dia a todos. Bem-vindos a mais esta edição do Visto de Fora. Sempre também, claro, com o Olivier e a Begonha. Bom dia. Não sei se Muito bom dia. Já estão a pensar em férias, mas atenção que a OMS veio avisar que as viagens internacionais devem ser repensadas ou mesmo evitadas este ano, mesmo com o passaporte Covid. Ficaram preocupados com este pedido da OMS ou já estavam a pensar fazer férias em Portugal? É unha pergunta moito directa, Miguel. Realmente eu costumo facer sempre misturar as ferias un bocadiño en España, é normal, non é? Cando un correspondente fica todo o ano no seu país de traballo, é normal que depois procure outros destinos e o seu país para desligar. Mas eu sempre tento pasar un bocadiño de tempo en Portugal, porque sou xa quase portuguesa. Mas acho que isto do acordo para o certificado digital de COVID da Unión Europea é mesmo moito importante, porque a Unión Europea cumpriu o que diz na Cimeira do Porto. Portanto, é unha excelente noticia. Olivier, não só o passaporte, como sobretudo a Begonha fugiu aqui um bocadinho, mas a OMS recomenda não viajar para o estrangeiro. Eu sou quase portuguesa, por isso fujo, porque não. Recomenda, sim, mas a OMS está lá no seu papel, não é? A OMS não vai dizer se toda a gente tem que viajar absolutamente, faz favor. Não, é apenas uma recomendação. No que me diz respeito, eu vou seguir, eu acho, a recomendação da OMS, porque o preço das viagens é cada vez mais caro, também, verdade seja dita, portanto tem que anunciar os meus filhos que vamos ficar na Costa da Caparica. Ainda não anunciei, se os meus filhos estiverem a ouvir, já sabem, não vamos acredito. Ficar em Almada. Eles vão gostar. Mas Olivier, vão gostar, não claro. acredito. Muito não bem, acredito. Logo veremos. Bom. Depois contam-nos como é. Mas vamos então para já avançar, porque temos hoje muitos temas aqui na agenda. Para já vamos falar de Europa, recordando que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. E esta semana fica marcada pela crise migratória em Ceuta, com muitos milhares de marroquinos e não só, e muitos deles menores de idade a entrar no enclave espanhol no norte da África, com o beneplácito das autoridades marroquinas. Há imagens, inclusive, que mostram como os guardas fronteiriços fecharam os olhos à passagem daquela verdadeira multidão. Este caso, Begonha, é só uma crise migratória ou algo mais? É muito mais. E teño de lembrar cá que Ceuta foi conquistada pelos portugueses. Ninguém se esquece disso. 1400 e pouco, conquistada, a primeira conquista dos portugueses, non é? Depois, en 1600 e tal, temos de facer xustiza a historia, non é? Pasou a mãos españolas, neses acordos entre Portugal e España. Mas, por tanto, ten un bocadiño tamén de influencia portuguesa e de portuguesa. E entón, efectivamente, é o primeiro enclave, digamos, da Europa en territorio africano, pertence a España, por tanto, á Unión Europea. E sin dúbida que a vulnerabilidade, como perguntabas, das fronteiras europeas, viuse aquí, non é? Cando Marrocos, como foi o caso, e explico cá aos nosos ouvintes, ultrapasou os limites dos acordos establecidos entre Marrocos e a Unión Europea con as súas fronteiras, e como explicabas, os guardas de Marrocos fixeran que non vía nada e animaran, e o vimos nas imaxes, pódese comprobar, aos rapaces, moitos deles menores de idade, a fuxir pelas montañas e a nadar, e moitos deles non sabían nadar, até as praias de Ceuta, móstrase como isto é o asunto europeo. Estamos na parte europea deste programa, na parte da Unión Europea, e por iso foi mesmo moito importante o papel da Unión Europea nisto, porque cando o comisario europeo deste asunto, dos asuntos migratorios, o comisario grego dos asuntos europeos, falou sobre isto e presionou a Marrocos, foi cando Marrocos, depois de ter chegado a Ceuta máis de 9.000 migrantes, en 3 días, fechou de novo as fronteiras e proibiu os seus rapaces saírem. Sim, mas o mal-estar entre Marrocos e Espanha já vem de longe e não tem só a ver com este episódio. De muito longe. Olivia, o que é que pareceu a reação da União Europeia?
A União Europeia está metida num sarilho aqui, porque, de facto, Marrocos está a usar, eu diria, a arma dos migrantes. Isto é uma arma, como é evidente. Agora, a Espanha vai ter que trabalhar um pouco mais também, porque a Itália, por exemplo, e a Grécia trabalharam um pouco essa questão. Tem que haver colaboração, como, por exemplo, já houve com a Turquia e com a Líbia, porque, de facto, as coisas mudaram. Em 2017, 4, 5 anos, a Espanha era uma porcentagem muito pequena dos migrantes que chegavam à Espanha. Era uma loucura, era tipo 5%, uma coisa assim, há quase 5 anos atrás. Hoje em dia, são cerca de 40%. Portanto, que chegam à Espanha, portanto, que o primeiro destino dos migrantes, os espanhóis, têm absolutamente que trabalhar com autoridades locais, mas estão perante um grande sarilho, que é esta arma dos migrantes, esta arma quase diplomática que usa Marrocos. Sim, nos últimos dias tivemos outro caso internacional a pôr à prova a política externa da União Europeia, que foi o conflito entre Israel e o Hamas. Nas últimas horas acordaram um cessar-fogo após quase 2 semanas de intensos bombardeamentos, mas a voz da União Europeia não se fez ouvir, Begonha. Neste caso, eu penso que igual que nesta, eu discordo bastante do que explico o Olivier aquí, e dizer, eu penso que non é só, neste caso, España, con o tema da migración, non o faz tan mal, de feito, acolla moitos migrantes e nunca deixa a ninguén de fora, non é? Mas neste caso, igual que a Unión Europea esteve con a España, como debe ser, como xa esteve con a Italia, cando precisou, ou con a Grecia, con o tema de Israel, non sei se é porque Israel, o conflito de Israel, da Palestina, realmente é de fora da Unión Europea, para min demorou... Além de que divide os parceiros europeus. Divide moito, mas tamén divide isto da Ceuta. Eu quero explicar aquí tamén na Renascença que isto da Ceuta é un tema tamén que ten moito a ver con o Sáhara, nos dicemos Sáhara que se disca, Sáhara Occidental, que ten moito a ver con a autodeterminación, como defende as Nações Unidas, e iso divide moito no relacionamento internacional tamén, mas é verdade que a Unión Europea concorda con que o Sáhara é, sin dúbida, un independente, non é, entre aspas, mas está ocupado desde o ano 75. É algo bastante parecido, por iso estou a comparar, e falar de novo disto, con o tema tamén da Palestina, é dizer, o Palestina é un pobo que non ten, que está a reivindicar un espazo, un territorio, mas que está tamén ocupado por Israel, non é? No caso do Sáhara acontece a mesma coisa. Então, quando a España está a permitir que o seu líder, o líder do Frente Polisario do Sáhara, entre precisamente a ser tratado no hospital da miña cidade de Logroño, ilegalmente e con identidade falsa, então armouse todo isto que o Marrocos, então, amenazou as fronteiras da Unión Europea a enviar estes miúdos. Con o tema do que está a acontecer, que é terrível tamén en Gaza, non é? E a quantidade de mortos que a Unión Europea, eu acho que ficou un bocado de fora, non quis intervir, e eu acho que debería ter, non sei o que hace Olivier, mas eu penso que debería terse posicionado. Mas já vamos saber o que acha Olivier, vamos lá? Sim, não, mas é a passividade total da Europa, mas eu diria que é um conflito que o mundo escolheu ignorar. Era uma bomba relógio este conflito, e por causa da pandemia e de outras dificuldades que havia, também a escala internacional, as pessoas fizeram conta que este conflito já não existia. Sim. E agora, claro, um dia tinha que se pagar o preço, mas a União Europeia sempre foi muito passiva em relação a este conflito, e vimos às vezes os limites. A Europa tem coisas boas, e os limites da Europa é quando há uma ação em comum, porque eles querem ter uma ação em comum. A questão é quando divididos, como é que tu fazes quando existe própria divisão dentro da União Europeia para ter apenas e só um interlocutor, são às vezes os limites da Europa. E depois que é muito importante também ter líderes europeus que fiquen coa vontade de facer algo neste tema. Temos o caso, por exemplo, do Felipe González en España. O Felipe González houve unha conferencia importantísima cando, non me lembro exactamente se foi no ano 90 e tal, en Madrid, precisamente que esteve quasi para solucionar todo este tema na Palestina, non é? Desde entón estamos á espera dunha solución. E é verdade que tende a haber, moitas veces tende a vir desde dentro, mas tamén desde fora. Tende a haber alguén que teña forza suficiente para tentar que chegar a un acordo entre as partes. Sí. Neste momento parece que há
todo o contrário a isto. A União Europeia, entretanto, também está sobretudo centrada na questão da pandemia e da recuperação económica que se espera que aí venha, tendo em conta que a pandemia ao longo das últimas semanas, sobretudo dos últimos dias, tem vindo a abrandar de forma significativa na Europa. Olivier, quais são as tuas expectativas, nomeadamente tendo em conta que, por exemplo, no caso francês, há um avanço muito significativo, que é de que ao nível da vacinação, todos os franceses menores de 18 anos já vão poder ser vacinados nos próximos dias. Sim, isto é incrível, foi uma notícia de loucura em França. Imaginar que a partir de segunda-feira todos os franceses de maiores de 18 anos poderão ser vacinados. Portanto, o objetivo é chegar o mais rapidamente, claro, à imunidade coletiva, mas eu queria realçar também aqui a loucura que foi em França, porque eu tinha falado disto a última semana, entretanto, abriram as esplanadas. As esplanadas, vocês não querem imaginar, porque é uma coisa muito estranha, culturalmente falando, observando a Espanha e Portugal versus a França, é que em França a cultura espanada, estranhamente, eu vou explicar porque eu considero que ainda é superior para mim a Espanha e a Portugal. Porquê? Porque em Espanha e Portugal o tempo está ótimo, vou resumir, não é? Claro que em regiões da França onde o tempo também está ótimo. Mas os franceses, a grande questão aqui é que mesmo que com frio, eles vão às espanadas. Mesmo com 40 casacos, eles vão. Enquanto os espanhóis e os portugueses, já do país, quando estive em Espanha ou em Portugal também aqui, que quando há muito frio, muito vento, as pessoas não, a gente fica no interior. Ou seja, que é o luxo. Como há este hábito do bom tempo, quando está frio, não, vamos ficar dentro. Mas os franceses, como há muito mais frio, têm uma tendência para viver fora. E non-stop nas espanadas. Eu lembro muito bem até na minha casa, cada família que a minha família tem em França. Mas pode chover, não sei o quê, comemos fora. E então vocês podem imaginar a loucura esta semana dos franceses. Eu li um título que era inimaginável noutros países, que é esplanadas esgotaram em França, que é de facto notável. Em Espanha, Begonha, as esplanadas também têm estado cheias. Apesar disso, a incidência da Covid continua a baixar, o que é uma excelente notícia e que imagino que pode ser também atribuída esta evolução ao avanço da vacinação, pelo menos em parte. Sim, sem dúvida. E depois é verdade que houve um estudo, não é, que diz agora vamos começar a ser vacinados, digamos, a segunda vaga, ou as pessoas que recebemos a primeira dose da AstraZeneca, não é? A segunda dose será com a Pfizer, não é? Mas podes escolher, é o que quero explicar cá, porque houve muita polémica entre as 17 comunidades autónomas españolas, que lembro cá, cada comunidade autónoma española ten a potestade para escoller determinadas coisas, non é? Determinados pontos na vacinación, mas tende a haber un acordo de mínimos. Entón, neste caso, o goberno central español defendía precisamente, depois dun estudo que saiu esta semana, que defendía que é mellor os que fomos vacinados con a AstraZeneca ser vacinados pela Pfizer, non é? Mas, aínda que defende este estudo isto, comunidades autónomas como Madrid ou como Galicia, como Andalucía, defendían poder escoller, non é? Que cada utente posa escoller. E entón eu vou poder escoller, teño de avisar, mas vou poder escoller, por exemplo, entre AstraZeneca ou entre Pfizer. Sin dúbida, eu prefiro ser, por exemplo, vacinada com a AstraZeneca, xa que recibem a primeira dose. Embora um estudo nos últimos dias em Espanha precisamente mostrou que é eficaz e até possivelmente mais eficaz ser agora com a Pfizer. Mas o que reivindican comunidades autónomas como a Galiza é que é un estudo español, mas lembremos que a autoridade, estamos na parte da Europa a falar, a Autoridade Europeia do Medicamento está a defender precisamente a continuidade coa segunda dose da mesma vacina recibida. Portanto, por iso está contradizado e por iso vamos poder escoller na Galiza, por exemplo, e nas outras comunidades autónomas, entre a Pfizer e o AstraZeneca. Muito bem, estamos no Visto de Fora com o Olivier Bonamici e a Begonha Inigues. Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Aqui em Portugal, o plano de vacinação contra a Covid-19 também está a avançar a bom ritmo e ontem mesmo aqui na Renascença, o responsável da Task Force avançava que já nas próximas semanas vamos começar a vacinar pessoas a partir dos 30 anos e face àquilo que se temia, Olivier, tendo em conta uma campanha tão complexa como esta de vacinar tantas pessoas, pode dizer-se que estamos perante um caso bem sucedido?
Tu perguntaste na entrevista se ele tencionava se candidatar a Presidente da República? Tu não fizeste o teu trabalho de jornalista, tu és um grande jornalista, tu não fizeste isso. Não, por acaso não fui eu que falei com o vice-almirante, seja como for, nós sabemos que estás a fazer a campanha dele. Não. Mas pode ser contratado como assessor de imprensa, Olivier, lembra isto? Estás a fazer campanha, tu já. Não posso. Já não é de hoje. Não, é o sucesso de uma... Eu acho que o governo neste caso esteve muito bem em mudar esta organização, é o sucesso de uma organização, sucesso de uma decisão governamental de dar isto ao senhor almirante, aliás, Gouveia Melo, é o sucesso também, eu acho, de um homem, porque quem lidera este processo tem que ser realçado, porque quando as coisas correm mal temos que dizer quem faz mal, mas quando as coisas correm bem temos que dizer. E depois também, vamos ver, também vou ser honesto, o caso de Portugal é um caso europeu, ou seja, não se diz que estamos a receber cada vez mais doses também na Europa, portanto não se pode falar aqui de milagre português, mas podemos dizer que ele segue esta lógica positiva que existe na Europa. Begoña? Sí, sin dúbida. É unha excelente noticia, é a mellor noticia da semana, sin dúbida. É dizer, e depois que se sabe na sensa a que avanzou e conseguiu que o almirante desse esta información. Pensar que a comenzos de agosto, se non houver mudanzas e crucemos os dedos, a comenzos de agosto as persoas dos 30 xa van estar vacinadas. Somos nós, Olivier. É unha noticia óptima, mas como explicaba Olivier, é dizer, non é un milagre, é dizer, Portugal está moito ben en termos en comparativos con a Europa, está dentro da media, mas tamén non é dos primeiros países, é dizer, está na media para cima, non é? Mas está muito bem, está muito bem. Mas sabem que em Portugal há sempre muitas dúvidas sobre o nosso sentido de organização. Não, mas está a correr muito bem. Já temos falado isto nas últimas semanas, temos dito e temos dado parabéns também a toda a equipa da Task Force, porque desde que pegaran e desde que comezou esta nova xefía, sin dúbida as coisas melloraran. É verdade que tamén axudou, como explicaba Olivier, a chegada masiva de vacinas, non é? Mas a uma estado mesmo boa, não é? Isso está-se a notar. Mas é nestas alturas, eu vi uma coisa que eu sou orgulho de ser europeu, que é... Sim. Eu tenho a certeza que se a União Europeia não tivesse feito uma compras em comum, 60% dos franceses e dos alemães teriam sido já vacinados e se calhar 5% apenas os portugueses. Ou dos búlgaros, sim, por exemplo. E o orgulho de ser europeu é dizer vamos comprar em comum. E podemos ver que os números, claro que há países um pouco mais, um pouco menos, mas também, os países estão mais ou menos todos equiparados. E outro motivo de orgulho da União Europeia é que estamos a ver por causa desta apartheid vacinal que há, mas nós exportamos doses de vacinas. É verdade. Enquanto há outros países que foram enaltecidos, o caso do Reino Unido, dos Estados Unidos, onde é que estão as exportações deles para os países menos favorecidos? Por isso, às vezes, tenho orgulho de ser europeu. Eu, às vezes, não. Quase a maior parte do tempo. Por isto que explicaba antes de Marrocos, non é? Como española, sentir o apoio da Unión Europea, o apoio mesmo, e cando a Unión Europea actuou, realmente Marrocos recuou. É importantísimo isto, estar unidos, e depois nesto da vacinação a mesma coisa, non é? Ver que estánse a cumprir os prazos, ver que agora as coisas van ben, e non só en Portugal, sino tamén no resto dos países, e o que explicaba Olivier, a exportação. O feito, por exemplo, de que Portugal estese a exportar aos países do PALOP é moito importante agora cando esteve o presidente da República en África estes días, aos días. É fundamental, nós temos de ser solidarios, porque con isto da vacinação e con isto do COVID, se non somos solidarios, o mundo non vai ficar inmune, por iso debemos ser máis solidarios do que nunca. Olha, e já que falamos em abertura ao estrangeiro, Portugal abriu as fronteiras e está desde segunda-feira a receber turistas, nomeadamente do Reino Unido, que começaram a chegar aos milhares. Como se sabe, são muito desejados porque a retoma turística e económica depende muito da vinda destes viajantes estrangeiros, mas por outro lado há o receio, nomeadamente com estes britânicos, que possa também vir por aí a tal variante indiana. Olivier, como é que vês esta questão? Epidemiologistas dizem já sabemos que não és. Não, mas desta vez não ia dizer isto, Miguel. Dizem eles que é um risco controlado, portanto eu quero acreditar na palavra
na sabedoria deles. Agora, é tão boa esta notícia porque o motor do turismo anda a economia portuguesa, além disso, Portugal beneficia. Lá está que a Espanha, a Grécia e a Itália não façam parte da lista verde. Isto é uma realidade. É uma lufada de refresco e, sabe, às vezes, quando vejo, e isto não é só as pessoas do turismo, neste momento, pessoas dos restaurantes, tudo isso, quando batemos palmas, e com toda a razão, na altura, no primeiro confinamento, com as pessoas da saúde, às vezes dá-me vontade de bater palmas também para todas as pessoas que sofreram imenso na pele, porque eles, bem, pessoas ligadas ao turismo, foi o drama absoluto, dramas familiares, dramas psicológicos, e rever estas pessoas a sorrirem, a trabalharem, isto é algo de extraordinário e de comovente. Sim, e de facto para inveja de Espanha, porque o presidente da Ibéria dizia ainda esta semana que Espanha arriscava-se a perder para Portugal. Sim. E também para a Grécia, dizia ele, o comboio do turismo, neste caso o avião. Sí, nós temos esta semana estás a celebrar Fitur, não é? Que é uma das maiores férias de turismo, como sabem, penso quase todos os nossos ouvintes do mundo, não é? Fitur em Madrid. E então precisamente um dos temas na Fitur foi precisamente a perda, não é, do turismo britânico por enquanto, não é, até nova avaliação do Reino Unido, é o que se estava a dizer do outro lado da fronteira, na Fitur, não é, dos turistas britânicos para os destinos de sempre para os turistas britânicos em Espanha, que as Canárias, Baleares, o sul de Espanha. Mas, sem dúvida, é uma oportunidade para Portugal. Eu tive de fazer reportagem esta semana para a rádio, para a cadena COPE, precisamente sobre a chegada dos turistas britânicos a Portugal, precisamente pelo dano económico que todo isto está a surtir e está a ver xa en España, non é? É unha oportunidade para Portugal que Portugal debe aproveitar moito ben, e eu penso que Portugal tamén debe aproveitar moito ben a apertura ao turismo en xeral, non é? A apertura non aos viaxes esenciais, sino a apertura ao turismo, non é? Tamén para o turismo español. Eu penso que debe cativar também ainda máis. Também já começaram a chegar. Sí, mas ainda acho que poden chegar máis. Eu poño un exemplo. Eu, por exemplo, cando saio, interveño na radio entre varios correspondentes e falan, por exemplo, onde que vas de ferias? Pois eu vou de ferias a Grecia, eu vou de ferias... É dizer, ainda acho que poden vir máis españois. Eu penso que ainda se pode cativar máis aos españois, e os xornalistas podemos facer moito nisto, mas tamén os nosos gobernantes, non é? Turisticamente, porque, sem dúvida, o mercado espanhol em tempos de pandemia é importante. Sim, atenção que eu vejo regularmente a televisão espanhola e normalmente as referências a Portugal são muito elogiosas, de facto. Muito. Agora está a mudar muito a imagem e mudou muito, acho que temos muito a ver também os jornalistas, não é? Todo o que fizemos ao longo dos últimos anos mudou muito, mas sempre se pode fazer mais. Claro, gostava de ouvi-los também sobre uma das notícias do dia que tem a ver com a divulgação dos rankings das escolas portuguesas. Uma vez mais, a presença dos colégios privados é esmagadora nos primeiros lugares. Basta dizer que a primeira escola pública aparece apenas em 36º. É também assim nos vossos países? Ou é um indício de maior desigualdade em Portugal este facto de serem as escolas privadas que dominam as melhores notas? Bem, eu, no caso francês, é complicado de comparar com Portugal, tem a ver porque a maioria das escolas privadas em França são gratuitas, portanto é complicado, são coparticipadas pelo Estado, portanto... Aqui é exatamente o contrário, o Estado tem vindo a cortar nos apoios aos mais pobres no que toca à frequência das escolas privadas. Isto é que é terrível. Eu diria, a educação em Portugal faz lembrar a questão da saúde, que é tudo o que é privado é visto como mal da fita. E não entendo isto. Eu não entendo. Mesmo visto durante a pandemia, que o Estado português, finalmente depois houve alguma colaboração com o privado, mas por que esta separação brutal? Parece que há o aparelho do Estado, o grande aparelho, etc, com as escolas públicas, com os hospitais públicos, e depois há os maus da fita, que é do tipo para os ricaços, existe a palavra ricaço? Não sei. Existe. Os ricaços, saiu-me assim, os ricos, e tudo isso, e é visto um pouco, está com desprezo. E não estou a perceber porque é que não há maior colaboração, porque é que não há mais apoio para pessoas em dificuldades económicas, para poder também integrar estas escolas de excelência. É algo que me faz confusão, admito. Begonha? Sí, eu quero dizer cá que en España non temos algo parecido, por iso para min neste parecido aos rankings, aos rankings, temos rankings, mas non estamos a valorar ou valorizar ou avaliar as calificações. Nos rankings, por exemplo, as escolas, os colexios, neste caso privados, onde eu me eduquei, sempre aparecían nos rankings como os mellores de España. Por exemplo, o Colexio Manuel Peleteiro, na Galicia, e podese ver, o Colexio Compañía de María de Logroño, igual
igualmente. Mas, que acontece? Que nese ranking de avaliação a nível nacional, que, por exemplo, há medios de comunicação, enfim, a nível do Ministerio que se faz, non é só as calificações. En termos nacionais, por exemplo, na selectividade ou nos exames de acceso ou globais, non é? Nas determinadas disciplinas. En termos de tudo, globais, de nível educativo, valencias, como é que fican os colexios en instalações, é totalmente diferente. Nós somos moito exigentes en España coas calificações escolares, non é? E, de feito, a inspeção educativa en España acompaña muitísimo, moito a par, os colexios que, por exemplo, inflacionan desculpen, as calificações escolares, non é? Há colexios que durante muitos anos inflacionavam as calificações. Sim, em Portugal também, aliás, também desta manhã a notícia de, nos últimos 2 anos, mais de 60 escolas privadas terem sido sancionadas pelo Estado, justamente por inflacionarem artificialmente as notas. Embora neste caso os rankings sejam sobre os resultados dos exames nacionais e não sobre as notas internas das escolas. Claro, nós não temos exames nacionais assim, é dizer, em Espanha não há exames nacionais como aqui nos determinados, só há no fim, no acesso à universidade. Sim, mas como é que olhas para esta desigualdade tão flagrante? Porque poderia ser natural, apesar de tudo, que aparecessem escolas privadas nos primeiros lugares das tabelas. Mas, de facto, é muito longe que aparecem as escolas públicas. Eu faria, xa comentei cá nos isto, en España temos a educação concertada. É unha coisa que se tentou facer en Portugal, non é? Con os acordos con determinados colexios privados. Nós temos moitos colexios, nomeadamente da Igrexa Católica, non é? Que se ganan acordos con o Estado, mas moitos, e entón dáse a oportunidade para a clase media do que é o ensino concertado. Moitos deses colexios, precisamente que en Portugal serían privados 100%, en Portugal, por exemplo, os salesianos, poño un exemplo moito coñecido, os jesuítas, grande parte deses colexios en España son concertados. Os pais... Há contratos de associação, como se chama em Portugal. Os pais pagan quasi zero por mes, pagan unha matrícula anual, que non é moito, é quasi como se tivesen os seus fillos nunha escola pública, mas co asestado de un colexio privado. Entón, esses colexios aparecen no ranking como os mellores colexios non só pelas calificacións porque iso non aparece en España, sino por todo o que se dá, non é? Entón, é moito importante chegar á clase media, que acho que é o que non acontece en Portugal. Vamos aqui a mais um tema, porque sei que queriam falar sobre ele, que é a raspadinha do património, que esta semana foi posta à venda, visa angariar fundos para a salvaguarda do património cultural português. Houve quem criticasse esta iniciativa por poder incentivar o vício do jogo. Begonha, este caso suscitou interesse em Espanha, mas eu gostava para o Olivier, consideras que há aqui motivo de polémica? Bem, a questão da Santa Casa de Misericórdia sempre foi algo que me interessou, que às vezes mete com confusão. Eu conheço algumas pessoas, por acaso, que eu trabalho na Santa Casa, que fazem um excelente trabalho, mas há um problema ali, que é um pouco como em Espanha, e acho que há que é... Eu sempre tenho dificuldades com associações que trabalham para o bem da comunidade e depois que pedem que vendem tipo bilhetes de loteria. Porque, por um lado, eu considero que é quase do tipo, eu vou, porque as pessoas que jogam raspadinha está provado que são as pessoas que têm menos dinheiro. Ou seja, eu vou-te retirar o dinheiro, jogas, e depois eu vou ter o dinheiro e eventualmente depois com o dinheiro que eu tenho vou-te ajudar. Estou a caricaturar, claro, mas é um pouco isto que me faz sempre a confusão isto. E salvar o património através da raspadinha admite que é eticamente, porque isto é legal, mas eticamente é algo que me faz muita confusão. Begonha, em Espanha também se joga muito. Sí, mas isto que dixo Olivier é algo no que nós concordamos 100%, xa falamos há semanas que precisamente do que tiña surxido esa polémica por causa de que é que xoga en Portugal a gaspadiña, non é? E sabemos, porque há estudos que o determinan, que son ou persoas idosas ou persoas dun perfil socioeconómico bastante ou moito baixo. Por tanto, salvar o patrimonio precisamente con este xogo ou este diñeiro investido por estas persoas, para mí acontece como penso igual que Olivier,
para mim há um problema ético por trás. Apesar de tudo, finalidades sociais são mais aceitáveis para ti. Sim, mas são as mais associáveis, mas não sei por que lançar este show agora. Há muitas maneiras, há muitas campanhas para tentar salvar o património. Sem dúvida, o património, sou uma pessoa que defendo sempre a cultura, amo a cultura, vou aos museus, Sim. vou ao teatro. Estimular os visitantes a conhecerem e a deslocarem-se ao património provavelmente é a melhor forma mesmo de o valorizar. E podes facer de moitas maneiras, Claro, mas lançar este xogo agora, aínda que o Ministerio da Cultura e a Santa Casa da Misericordia teñan dito e desvalorizado todo isto, eu penso que a mim trai-me Ficou bocado de problema. a vossa reserva, o relógio não para e vamos já sem demoras ao índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. E uma vez que os turistas britânicos começaram a chegar esta semana, sabem o que significa a expressão para inglês ver? Para inglês ver, sim, claro, eu sei. Lembro que o índice de Tugalidade é aquele momento em que colocamos este desafio ao Olivier e à Begonha, têm de acertar numa expressão típica da língua portuguesa. O que é que querá significar para inglês ver? Para inglés ver é algo tipo pensado nos estrangeiros, algo tipo bombástico. Não, Olivier, tu aposta? É tão irritante quando diz isto que eu sei, isto. Ai. Olha, está aí o sinal horário à porta. Não sabemos. Não, diz-se que é para inglês ver quando é só aparência, para causar boa impressão. Era fácil, o funcionário que fins trabalhar, por exemplo, é só para o patrão ver, neste caso para inglês ver. Uma das explicações para a origem desta expressão remonta há quase 2 séculos no Brasil, quando, por pressão de Inglaterra, o Brasil aprovou uma lei que era contra o comércio de escravos, mas que existia só no papel, na prática não era cumprida, era uma lei para inglês ver. E há quem diga que ainda hoje há muitas leis assim, mas enfim, isso dava outro programa. Acertam para a semana. Índice de Tugalidade. Antes de fecharmos, vamos ainda, como é habitual, ao positivo e ao negativo da semana, na opinião do Olivier e da Begonha. Começo por ti, Begonha, e com o negativo? O negativo, desculpe, mas teño de voltar a Ceuta. O negativo desta semana son as imaxes dramáticas que vimos en Ceuta, imaxes tamén de algún morto, imaxes dramáticas de rapaces que fuxían e que foran encoraxados pelas forzas armadas de Marrocos e pelos policías de Marrocos para fuxir do seu propio país, e o dramático de pais e demais que non saben nada dos seus fillos da parte de Marrocos, porque os seus fillos saíran da escola e fuxiran a nado e a nadar até Ceuta e agora están a ser acompañados pela Cruz Vermella e pelas autoridades españolas. É un drama, o drama da migração dos migrantes é un drama de toda Europa, é un drama tamén de Portugal, e os portugueses teñen tamén de ficar sensibilizados porque igual que acontece con España, pode acontecer tamén con Portugal. Além de que, historicamente, os portugueses são um povo de migrantes, portanto, exatamente, como mais os do que ninguém espanhóis, sabemos avaliar essa questão. Sim. Olivier, o teu negativo? Eu tenho ideia de fazer um trabalho neste momento sobre a cultura do trabalho em Portugal, porque cada país tem as suas especificidades já na cultura do trabalho, e interessante, e o meu negativo desta semana tem a ver com um dos pontos do que diz respeito à cultura do trabalho em Portugal, e que eu pensei nisto por causa, lá está, do trabalho que eu ando a fazer, que é uma coisa que, na minha opinião, que é uma especificidade portuguesa, que é, numa empresa, é raro alguém assumir a culpa. Ou seja, em qualquer situação de trabalho, e às vezes podemos cometer erros, não é? Eu também cometo erros. Mas em Portugal, muitas vezes, a culpa é de ninguém. Ninguém. Tipo, tu vais falar com alguém, isto falhou, a culpa... não sou eu. Isto não sou eu. Isto não sou eu. E esta questão da ausência de responsável perante um erro que pode acontecer, é algo que eu acho muito, muito curioso e que precisava um dia de um tema mais longo, de uma conversa mais longa. Sim, mas vamos então aos positivos. Begonha, o teu? O positivo, se eu disse antes, esse anúncio do almirante Gouveia Melo de que os
50, 40, 30 en Portugal, non é? As persoas desa idade van ser vacinadas até comezos de agosto. E tamén, ontem tive o prazer e o gosto de estar nos 50 nun almoço incrível dos 50 anos de carreira do grande chef portugués non, atenção, alemão, Joaquim Koerper, o chef do Eleven, non é? Que foi o primeiro restaurante en Portugal a gañar, en Portugal non, en Lisboa, a gañar unha estrela Michelin. É unha maravilla cando encontras a alguén como o Joaquín, que teño de recoñecer, ele morou en España antes de vir a Portugal a 17 anos, e ontem foi moito emocionante o almoço, alén da cualidade, da enorme cualidade do almoço, cando ele confesa e diz, este é o meu país xa, este é o local onde eu vou ficar. E me perguntaba, e falábamos entre nós, ele chegou cá o mesmo ano que eu cheguei cá, aproximadamente há 17 anos e tal, como eu. E ele disse que eu sinto-me ben, estou en casa, dicía ele, algo que eu sinto cando estou en Portugal, non é? E então emocionei, foi un almoço moito especial de alguén que mesmo cociña moito ben, há 50 anos que cociña, e que depois de morar en diferentes países, sinta-se en Portugal en casa. Então, parabéns para ele. Olivier, agora és tu. O meu positivo da semana é o Almirante Gouveia Melo. Não, estou a brincar. Não, senão já seria uma pancada. O meu positivo da semana tem a ver com um programa no qual eu participei ontem e para mim foi um momento de glória após 25 anos de Portugal. Estar Programa documentário, certamente. Peço desculpa? Um programa documentário. Sim, eu estive no mesmo programa do Cutoia e admito que eu adoro a música ligeira portuguesa, não vou mentir, e descobri uma pessoa super simpática, mesmo adorável, e gostei muito porque quando estávamos nos camarotes, ele virou-se para mim... Nos camarotes ou nos camarins? No camarim, desculpa. E quando ele virei para ele e estou prazer, não sei o que mais, e ele diz, mas eu conheço o Olivier, e gosto imenso dos seus comentários na Antena 1. Eu digo, não é mesmo. Ele está mal informado. Está muito bem na Antena 1. Não. Mas que simpatia de pessoa, foi mesmo adorável mesmo. Eu adoro música ligeira portuguesa. Não sei se reconhece esta gravação. Uma história com o Tony Carreiro, por causa de uma história de um estabelecimento para cegos, quando cheguei a Portugal. Epá, tu que nós temos falado disso, já lá vamos. É surreal, mas primeiro uma canção, um sonho era ver o Toy hoje. Eu não sei tocar guitarra, vou inventar agora. É uma coisa qualquer. É assim, tu nasces só para música. Quero cantar, quero beijar, quero bater o calçar toda noite. Quero cantar. Não estava à espera desta, Miguel. É incrível. As figuras que tu fazes na televisão. Eu não estava à espera dessa. Muito bem, é assim que fechamos com Olivier a cantar Toy, no final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas aqui estamos para conversar sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Bom fim de semana, Olivier, Begonha, Paulino e assim que nos ouve. Até à próxima sexta-feira. A sua rádio está em todo o lado. Descarrega a nossa aplicação. Renascença. A par com o mundo, impar na música. Como sempre, uma maravilha este Visto de Fora. Obrigado ao Olivier, à Begonha, ao Miguel. Bom fim de semana.